Então, vamos lá continuar a aula de ontem, né? Então, a gente está falando aqui de fundo de investimento, hoje a gente vai falar aqui das taxas. Então, a primeira coisa que a gente tem que chamar atenção é para a taxa de administração. Toda a taxa de um fundo de investimento ela vai ser expressa em dia útil ao ano, que são 252 dias, tá? No mês é 21, tá? Então, cuidado. Se na tua prova vier perguntando, quanto é que é a taxa de administração ao mês? É só pegar os 252 aqui e dividir por 12, tá? Aí você vai ter aí, tá, a taxa por mês, 21 dias, tá? Então, os dias úteis ao mês, 21, ao ano, 252. Para que serve essa taxa? Essa taxa ela serve para, além de ajudar na questão das despesas do fundo de investimento, essa taxa ela vai levar em consideração também as principais despesas com auditoria e publicação de balanços, tá? Além de ser além do pagamento de despesas do fundo de investimento, como salário, remuneração do administrador, do gestor, do distribuidor, do custodiante, tá? Ela vai levar em consideração a questão das principais despesas, que é a publicação de balanço e auditoria. Taxa de administração, sempre ela vai ter que existir, ela não pode ser isentada, ela não pode ser paga de forma parcelada, ela não pode ser paga à vista por administrador, tá? Não pode ter desconto. Essa taxa ela vai ser cobrada mesmo quando o fundo apresentar uma rentabilidade negativa. Por quê, Paulo? Porque essa taxa ela é cobrada em cima do patrimônio do fundo e não da rentabilidade. Então já fica a primeira dica aí. Ela é cobrada em cima da rentabilidade do fundo do patrimônio do fundo e não da rentabilidade. Então, é uma taxa obrigatória, tá? Ela é obrigatória existir, tá? Então, se vir na tua prova qualquer pergunta dizendo, o fundo deu rentabilidade negativa, logo não vai ter cobrança de taxa de administração. Errado. Outra situação, só pode aumentar a taxa com deliberação da Assembleia Geral, ou seja, a Assembleia Geral vai ter que ir lá e votar se autoriza. Então, o administrador não tem autonomia nenhuma para votar, para aumentar essa taxa a qualquer momento. O que ele tem autonomia é para reduzir essa taxa na hora que ele achar interessante, tá? A outra taxa que a gente tem, que também tem que estar prevista no regulamento, se não tiver nenhuma das duas no regulamento, não pode cobrar, é a taxa de performance. O que é essa taxa de performance? A performance é uma taxa que a gente conhece como taxa de sucesso. Como assim, Paulo? É quando o fundo de investimento ele supera a meta que é estabelecida pelo fundo ou objetivo. Aí é cobrada essa taxa de performance, tá? Então, por exemplo, Paulo, essa taxa de performance ela é cobrada de quanto em quanto tempo? Ela é semestral. Semestral. E a taxa de administração, ela é mensal. A taxa de administração ela é cobrada todo mês, ela é provisionada diariamente e expressa ao ano. E a taxa de performance, ela é cobrada todo semestre. Quando a gente fala da taxa de performance, o fundo de investimento só pode cobrar essa taxa se, somente se, alcançar o objetivo que é superar o benchmark dentro do período de 6 meses. Senão, não pode cobrar essa taxa. E essa taxa de performance, deixa eu voltar aqui, ela tem uma metodologia, tá, que calcula ela. Qual é o nome dessa metodologia, né? A metodologia que calcula, tá, o método que calcula a taxa de performance é denominado linha d'água. Isso vem em prova, Paulo? Vem, tá? Como é que é esse método, né, denominado linha d'água? Linha d'água é o seguinte, linha d'água é o próprio benchmark, ele que vai refletir a superfície da água, né? Se a taxa de performance estiver abaixo, né, dentro do período analisado, abaixo dessa linha d'água, não vai ser cobrado do investidor. Se ela estiver acima da linha d'água, né, no período do objetivo do investimento, tá? Aí cobra-se a taxa de performance
em período semestral. Lembra que é semestral a cobrança da taxa de performance, tá? A metodologia é chamada de linha d'água, tá? Linha d'água. Todo fundo tem taxa de performance? Não. Existem alguns fundos que são obrigatórios. Normalmente, os fundos que são obrigatórios ter taxa de performance são para investidores exclusivos, né? Ou investidores que a gente conhece como qualificados e profissionais. Mas a taxa de performance nem todo fundo tem. O fundo para pessoas de varejo, investidores de varejo, é sazonal. Pode ser que tenha, pode ser que não, tá? Então, vamos seguir aqui. A outra taxa que eu tenho é de ingresso, tá? A taxa de ingresso, ela é muito comum, né? Se assemelha muito à taxa de carregamento da Previdência, porque ela é cobrada sobre cada aporte que a pessoa faz, tá? Essa taxa ela não existe no fundo de investimento, mas a gente tem que saber o conceito dela. Então, a taxa de ingresso ou taxa de carregamento é cobrada cada vez que o investidor faz um aporte. E a taxa de saída? A taxa de saída, sim, essa existe, tá? Tanto em fundos de previdência quanto em fundos, tá? De investimento, tá? Essa taxa ela é cobrada quando o investidor sai antes do prazo determinado pelo regulamento, né? Por exemplo, ele pediu o resgate demora 30 dias para cair na conta, mas ele quer para amanhã, então ele paga uma taxa de saída para ter esse adiantamento, tá? Detalhe, todas as taxas devem estar escritas no regulamento. Quem é que recolhe as taxas e os impostos? É o administrador, tá? Sempre, tá? Sempre. E vamos seguir aqui. E hoje a gente vai ver os fundos de investimentos, tá? A gente vai começar com a parte dos fundos de investimento destinados à renda fixa, né? Então, todos os fundos aqui que a gente for conversar é renda fixa, né? Então, o primeiro deles, tá? É o fundo de investimento de curto prazo. O que eu preciso saber sobre esse fundo de investimento de curto prazo antes de qualquer coisa? Esse aqui é um fundo que ele tem a seguinte característica, tá? Deixa eu botar aqui um tracinho, tá? Esse fundo ele vai ter a seguinte característica, tá? Ele é conservador. Quando eu digo que ele é conservador, ele é indicado para pessoas que desejam proteger seu capital, tá? E investir no curto prazo para alcançar seus objetivos. Então, olha só o que acontece. Na tua prova, vem várias questões. Vem, o investidor ele vai casar daqui a um mês. Ele vai casar daqui a 6 meses. Ele vai comprar uma casa daqui a um ano. Ele vai fazer alguma coisa. Se o prazo for menor do que um ano, você vai sempre recomendar o fundo de curto prazo. Se o objetivo do investidor é menos de um ano, você sempre vai recomendar o fundo de curto prazo, tá? Esse fundo de curto prazo, ele vai ter uma característica interessante. Qual? Ele vai reproduzir as variações da taxa de juros. Por quê? Eu vou ter nesse fundo tanto investimentos pré quanto pós-fixados, tá? Então, eu vou ter nesse fundo de investimento que tipos de ativos, né? Esse fundo de investimento ele pode investir, por exemplo, em CDB, vai investir em LCI, ele vai investir em LCA, ele vai investir em título público federal, tá? Então, esse cara vai investir nessa turma, só que tem o detalhe, sempre de instituições de primeira linha. O que seria uma instituição de primeira linha? São instituições que têm alta liquidez, ou seja, se o cara quiser o dinheiro para resgatar agora, tem. Então, lógico que esse fundo ele vai remunerar pouco em virtude dessa segurança toda, né? Então, ele vai estar sempre atrelado ou ao Selic ou ao CDI, né? Ao CDI, a gente tem aqui os investimentos privados. A Selic, a gente tem aqui os investimentos em título público federal. Qual é o investimento em título público federal que remunera a Selic? LFT. Então, vai ser o cara que vai estar olhando lá, Tesouro, né?
Esse fundo, ele tem uma outra característica que é importante, que nós precisamos saber. Qual? Esse fundo, ele pode trabalhar com derivativos. Tá? Até 5% do seu patrimônio, tá? Do seu patrimônio líquido. Para que ele trabalha com derivativos? Para fazer hedge. Então, ele vai fazer proteção da taxa de juros. Se a taxa de juros estiver subindo muito, ele já vai começar a comprar contrato para quando ela cair e ele manter, né, o seu ganho. Tá? Então, essa é a situação. Característica importante desse fundo de curto prazo aqui, ó, o prazo máximo da carteira dele vai girar em 375 dias. Tá? E o prazo médio da carteira, 60 dias. Então, se na tua prova vier lá, olha, eu tenho um fundo de investimento que o prazo médio dele é 60 dias, tu já sabe que é curto prazo. O que é esse prazo médio? Ele vai somar todos os vencimentos que o fundo tem e vai dividir pela média deles. E aí vai descobrir quanto é o prazo médio, tá? Pela quantidade dele, vai descobrir quanto é o prazo médio. Outra característica que é importante desse fundo, né? Outra característica importante desse fundo, olha lá, se ele for destinado a investidor qualificado, aquele cara que tem mais de 1 milhão na conta, ele vai poder ter taxa de performance. Então, ele vai ter taxa de performance, tá? Então, se ele for destinado a investidor, tá, qualificado, ele tem taxa de performance, tá? Por ele ser fundo de renda fixa, ele ainda tem uma outra situação que é importante para a gente. Ele vai ter come-cotas, né? E come-cota vai ser cobrada em maio e novembro. Faz o seguinte, Stephanie, está me ouvindo? Alô? Tô. Copia essas observações que eu coloquei e logo, logo eu vou falar de tributação dele. Vou terminar minha vez. Pode falar. Beleza? Agora eu vou limpar a tela, tá? E nós vamos falar sobre come cotas. Então, esse fundo aqui, ó, vou lembrar, todo fundo de renda fixa tem come cotas, tá? O come cotas é sempre cobrado em maio e novembro. Esse fundo aqui, ele é um fundo que nós chamamos de fundo de curto prazo. Então, a gente vai ter uma ideia assim, ó. Como ele é um fundo de curto prazo, ele é conhecido como fundo de curto prazo, tá? O come cotas desse fundo vai ser de 20%, tá? 20% de imposto de renda, tá? Em maio e novembro, tá? É quando vai ser cobrado. O que o come cota ocasiona no fundo? Sempre que o come cotas for cobrado, ele diminui a quantidade de cotas, tá? Então, toda vez que eu cobro come-cotas de um fundo de investimento, toda vez que eu cobrar um come-cotas, ou seja, que o governo cobrar, vai reduzir a quantidade de cotas que o cliente tem. Por exemplo, se o cliente tem 100 cotas de um fundo, cobrou 20% em maio, ele vai ter quantas cotas do fundo depois? 80. Se ele não colocou mais dinheiro e lá em novembro vier come-cotas de novo, quantas cotas ele vai deixar de ter lá em novembro? Mais 20, né? Então, ele vai perder 16 cotas e vai ficar com 64. Então, por isso que o investidor ele tem que constantemente estar aportando recursos, porque senão ele perde por come cotas. Isso aí é fatal, sempre acontece, tá? Principalmente nos fundos de renda fixa que rende um pouco, muito pouco, tá? Mas olha só, uma pegadinha que pode vir na prova. A prova pode perguntar assim: quem é que reduz a quantidade de cotas em um fundo de investimento? Come cotas.
Mas a tua prova pode perguntar, quem é que reduz o valor da cota quando cobrado? A taxa de administração. Quando a taxa de administração é cobrada, ela é cobrada em cima do patrimônio líquido, então ela reduz o valor do patrimônio e, consequentemente, o valor da cota, tá? Então, anota essas observações aqui de imposto, que eu vou colocar uma outra aqui. Quando indicar esse investimento? Quando indicar? Então, quando indicar esse investimento, você vai indicar para investidores, a investidores que vão resgatar há menos de um ano. Tranquilo, Stephanie? Tranquilo. Então, essas são as observações. Vamos ver o segundo fundo de investimento, tá? O segundo fundo de investimento é o que a gente chama de FIF, né? Fundo de Investimento Referenciado, tá? Qual é a principal característica de um FIF, tá? Quando a gente fala de um FIF, ele tem duas formas de se investir, e normalmente isso aqui pega aluno em prova. Ele tem duas formas de se investir. Eu vou colocar as duas formas aqui, tá? Ele pode investir 95% do patrimônio líquido em seu benchmark. Quando eu falo benchmark, eu estou falando que ele vai investir em ativos que vão acompanhar esse benchmark, vai tentar replicar. Mas esse fundo, ele também pode, se ele quiser, ele pode investir 80% em renda fixa. Ou melhor, em valores mobiliários, tá? Então, aqui pode gerar uma confusão, tá? Então, por exemplo, pode chegar na tua prova lá uma pergunta que normalmente ela cai. Ela diz assim, né? Um fundo referenciado, né? Se ela falar assim, fundo referenciado, ele vai ser um fundo que investe 80%, né, do seu patrimônio líquido em valores imobiliários. Então, ele vai ser um fundo que vai investir 80% do PL, do patrimônio líquido, em valores imobiliários. Olha a pergunta. Um fundo referenciado investe 80% do seu patrimônio líquido em valores imobiliários. Agora, se a pergunta vier assim, um fundo de investimento referenciado DI, ou seja, ela está citando, na questão, está citando o benchmark, está dizendo qual é o benchmark. Então, esse fundo vai investir até 95% do seu patrimônio líquido, né, em ativos que acompanham o seu benchmark. Né? Então, vamos lá. Se esse fundo aqui, ele for um fundo que segue, por exemplo, o CDI, né? A ideia dele é seguir o CDI. O que ele vai aplicar? Ele vai aplicar em qualquer título que pague o CDI. Quem é que paga CDI? CDB. Quem é que paga CDI? LCI. Quem é que paga CDI? LCA. Tá? Então, essa turminha aqui ele pode aplicar. Tá? Normalmente, ele vai procurar ativos com baixo risco de crédito. Tá? Mas esse fundo, ele também pode, em alguns momentos, aplicar, se ele tiver algum objetivo de poder aplicar em valores imobiliários, ele pode botar CRI e CRA, mas eu vou colocar só CDB, LCI e LCA. Tá? Olha só, a rentabilidade desse fundo referenciado está associada à variação do seu indicador de desempenho. Qual é o maior risco desse investimento? Quando eu falo isso, é mercado, é crédito ou é liquidez? Hum? Se eu digo que o risco é a variação, qual é o maior risco dele? Mercado, crédito ou liquidez? Mas é variação do mercado, de mercado. Mercado, porque o CDI vai ser fixo todo o tempo? Não, ele sofre variações. Então, o maior risco vai ser o risco de mercado. Lembra que o risco de mercado pode ser chamado de sistemático, tá? Por que risco de mercado? Porque, olha só, ao contrário do fundo de renda fixa, que vai apostar em taxa de juros, esse fundo ele vai ficar amarrado ao benchmark. Então, se o CDI começar a cair, a rentabilidade dele também cai. Se o CDI começar a subir, a rentabilidade dele também sobe.
Então, essa é a diferença. Ele pode também aplicar em derivativos. Quantos por cento ele bota em derivativos? Ele vai botar em derivativo até 5% do patrimônio líquido do fundo, tá? Mas qual é o objetivo? Proteção. Ele vai fazer hedge, tá? Uma pergunta que todo aluno me pergunta. Paulo, se o fundo investe 95% do PL no que acompanha o benchmark, botou 5% em derivativo, né? Ele pode colocar, né? Mas se ele não colocou os 5% em derivativo, sobrou 95% do PL, ele vai colocar em que esses outros 5%? O que sobra, sempre o fundo pode alocar em título público federal. O que sobrar do PL do fundo, ele coloca em título público. Título público não há limite para aplicação, tá? Então, os fundos de investimento referenciados são mais conhecidos como fundo DI, que é o que a gente trabalha, e o objetivo dele é reproduzir a variação diária do CDI, da taxa de juros Selic e do CDI. O principal risco dele, mercado, porque a taxa de juros, a Selic, ela não vai subir a vida toda, tá? Vai ter um momento em que ela vai ter queda, e nesse momento que ela tiver queda, ele também cai, tá? Mas para que tipo de investidor eu vou recomendar esse fundo? Eu vou recomendar para os investidores conservadores, mas aquele investidor conservador que já pode aplicar por mais de um ano, entendeu? Se o cara for conservador e vai aplicar por mais de um ano, eu recomendo para ele o fundo referenciado dele. Se ele for conservador e aplica por menos de um ano, eu recomendo para ele o fundo de investimento de curto prazo. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, vou apagar aqui as observações. Vou quer anotar essas observações? Já anotei. Tá. Eu vou apagar aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre imposto. Esse cara também tem come cotas. Quando é que é cobrado come cotas? Maio e novembro. Só que pode vir uma pegadinha na tua prova. Qual? Esse fundo, tá, referenciado, tá, DI, ele pode ser ao mesmo tempo de longo prazo, tá? Quer dizer, ele pode ser de longo prazo, pode ter duas características. Ele pode ser de longo prazo ou de curto prazo, tá? Se ele for de longo prazo, tá? A carteira dele tem que ser maior do que 365 dias. Tá? Começa aí. Se ele for de curto prazo, a carteira tem que ser menor do que 365 dias, a duração da carteira, tá? Se ele for de longo prazo, olha o que acontece. Quanto é que é o imposto que ele vai pagar em maio e novembro? Tá? Se ele for de longo prazo, o imposto de renda que ele paga, o Come Cotas, é de 15%. Se ele for de longo prazo, o imposto de renda, nós já vimos, Come Cota, é 20%. Como é que isso vai aparecer na tua prova? Na tua prova vai aparecer assim, olha, o investidor vai aplicar em um fundo referenciado DI para resgatar daqui a 2 anos. Sendo que, né, nesse período, ele vai ter pagamentos de impostos semestrais. Qual é a alíquota? Se o cara vai resgatar daqui a 2 anos, ele é maior do que 365 dias, logo a alíquota é 15%. Entendeu? Entendi. Entendeu? Vai vir nesse parâmetro as perguntas, não vai ser nada muito absurdo, não, tá? Mas tem uma outra situação. Olha só, o Come Cotas é um imposto que é cobrado enquanto o investidor estiver com dinheiro aplicado no fundo de investimento. Então, enquanto ele estiver com dinheiro aplicado, sendo fundo de renda fixa, vai pagar esse imposto. Mas se esse investidor sacar, ele realizar um resgate, quanto que ele vai pagar de imposto, né? Se ele fizer o resgate, olha o que vai acontecer. Ele vai pagar 22,5%, né, de 1 a 180 dias, né, de 20% de 181 a 360 dias, né, ele vai pagar 17,5% de 361 a 720 dias, é aquela tabelinha que a gente já conhece, né? E 15% acima de 720 dias. Mas olha só, Paulo, o investidor já pagou o Come Cotas aqui, ó. Ele resgatou, ele está num fundo de longo prazo, mas olha só o que ele fez, né?
aqui com 6 meses, ele veio aqui e resgatou, né? Mas ele já pagou o imposto. Ele pagou quanto, Paulo? Ele pagou 20%, certo? Isso aqui de come cotas. Ele pagou 20% de come cotas. O que, que vai acontecer com ele? Ele vai pagar uma alíquota complementar de imposto, né? Ou seja, ele vai pagar depois, no saque, os 2,5% de imposto de renda. Ele já pagou 20, vai pagar 2,5. Tranquilo? Paulo, mas assim, uma coisa que eu não estou conseguindo entender Hum. é o Come Cotas, ele é complementar, ele é padrão, porque assim, se vai ter esses valores da tabela que a gente já conhece, isso é só em caso dele resgatar esse valor, é isso? Eu acabei de explicar aqui. Resgate segue a tabela. O come cotas, ele vai ser sempre Não, cobrado sim, de 6 em 6 meses. Vou voltar aqui. Está confundindo coisa tão simples. Olha lá. Come cotas, ele vai obedecer esse critério. Todo mês de maio e novembro vai pagar. Se for longo prazo, 15%. Se for curto prazo, 20%. Acabou. Qual é o critério? Ter a carteira maior, a duração dos ativos maior do que 365 e menor do que 365, certo? Isso aqui é independente do investidor sacar. O investidor resgatou, quanto é que ele paga? Aqui, ó, alíquota complementar. Essa tabelinha que ele vai pagar, tá? Tranquilinho? beleza. É, pronto. Ou seja, a gente morre pagando imposto para a porcaria desse governo, tá? Ou seja, o cara pagou 20% de imposto de renda aqui no mês de maio, tá? No mês de maio. Ele vai pagar imposto de renda aqui, se ele sacou em 6 meses, vamos supor que ele sacou aqui no mês de maio. Ele coincidiu com o Come Cotas, tá? A Receita Federal dá um desconto para ele. Se ele sacar em maio, ele só vai pagar 2,5. Ah, Paulo, mas ele resgatou depois. I'm so sorry, vai pagar 22,5. Entendeu? A receita é assim. Entendi. Ela não gosta de ninguém, nem de mim, nem de você. Bom, para quem que eu indico esse fundo? Para investidores conservadores que querem proteger seu patrimônio, mas se for destinado a investidor qualificado, terá a taxa de performance, né? Então, se for para aquele investidor qualificado, aquele cara que tem 1 milhão aplicado no mercado, você vai ter ainda a taxa de performance cobrada além da taxa de administração. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. É um fundo extremamente conservador, seu principal risco é o próprio benchmark. Então, a prova pode perguntar qual é o risco do fundo referenciado? O próprio benchmark, tá? Beleza. Aí nós vamos ver o próximo fundo, que é um fundo que a gente chama de renda fixa. Esse fundo aqui, ele já de cara, ele não é indicado para investidor conservador, porque ele vai apresentar fortes variações. Por quê? Toda vez que eu falar em fundo de renda fixa, tá? Ele pode investir numa coisa que a gente conhece como índices de preço. Lembra o que era índices de preço? Lembro. O que era índice de preço? IGPM, Aí, IGPM, IGPM e PSA. PCA. No caso aqui, ele vai investir em IMA-B, né, que é o Índice a Mercado Ambima Série B, que é nada mais do que IPCA. IPCA, né, o índice de inflação, tá? Então, o que que acontece? Esse fundo aqui, ele vai ter risco, tá? Ele não é um fundo mais conservador, ele é um fundo moderado. E esse fundo de investimento, né, ele vai implicar diretamente, né, na questão do patrimônio. Como? Eu vou ter que investir no mínimo 80%, né, no mínimo 80%, né, do patrimônio líquido, tá? Em títulos de renda fixa que podem ser públicos ou privados, tá?
pré-fixado, pós-fixados ou indexados, né? Se é público ou privado, então ele pode investir. Por exemplo, quem é que paga a inflação? NTN-B, né? NTN-B principal, né? Quem é que paga a inflação? O CRI, o CRA, né? Quem é que paga a inflação também, né? Que pode pagar a inflação, né? Dessa turma. Deixa eu ver aqui. A LCI e a LCA, tá? Então, ele vai investir diretamente nesses investimentos que têm inflação. O normal, quando o fundo de renda fixa segue o IMA-B, ele só vai aplicar em NTN-B e NTN-B principal, de acordo com a regra do fundo de investimento, tá? Se o IMA-B tiver um tracinho de mais, ele vai aplicar em títulos NTN-B ou Tesouro IPCA com vencimento superior a 5 anos. Se ele não vir com um sinal de mais, em só IMA-B, menor até 5 anos, tá? Até 5 anos. Então, olha só, o risco desse fundo de investimento, tá? O risco dele está associado à taxa de juros, tá? Ou melhor, juros domésticos. Quem é o juros doméstico do Brasil? A própria Selic. Então, a partir do momento que a Selic aumentar, o IPCA ele tende a cair, né? Então, a Selic sobe, o IPCA cai, né? É o que o Banco Central está fazendo hoje, né? Hoje não é recomendável você aplicar em nada que tem inflação no meio. Por quê? Porque a taxa de juros, né, ela está subindo para derrubar a inflação. No momento que a inflação começar a cair, a taxa de juros cai junto. Então, o Banco Central ele sempre eleva a inflação, ou melhor, eleva a taxa de juros para tentar derrubar a inflação, tá? Ele pode ter, né? Ele pode apresentar maior risco de crédito. Por que ele pode apresentar maior risco de crédito? Porque eu posso ter securitizados, né? Eu posso ter o CRI e o CRA, e o CRI e o CRA são títulos de valores negociados na renda fixa na B3. Já não é banco que emite, né? É uma instituição que tem um pouquinho maior de risco, tá? Outra situação que ele pode fazer, né? Ele pode utilizar derivativos, né? Para proteção hedge e também pode utilizar para alavancagem. Então, por isso que ele tem um pouquinho maior de risco. Ele pode pegar lá 5% do seu patrimônio líquido e utilizar no mercado futuro, né? Para operar inflação, tá? Então, esse cara aqui, para quem que eu vou indicar um fundo de renda fixa? Eu vou indicar um fundo de renda fixa para aquele investidor que deseja proteger o seu poder de compra, né? Que está sendo depreciado pela inflação. Então, esse investidor, eu vou negociar com ele fundo de renda fixa. Caso não, né, ele não seja de perfil moderado, seja conservador, esse fundo não vai para ele. É um fundo que você tem que pensar em mais de 5 anos, tá? De 5 anos a mais de 5 anos, tá? Como ele é um fundo de renda fixa, vai ter como cotas. Só que tem um detalhe. Esse cara, ele sempre vai ser de longo prazo. Ele não tem curto prazo. Então, dificilmente, não vai aparecer uma questão para te dizer, o cara investiu no fundo de renda fixa e a duração da carteira desse fundo é menos de 360 dias. Não vai. Né? Renda fixa, a carteira dura mais do que 365 dias. Então, ele vai pagar como cotas de 15%, tá? Outra situação, se ele for destinado para investidor qualificado, ele vai ter também a taxa de performance. E como ele é um fundo de renda fixa, ele vai ter aquela tabelinha de imposto de renda de 22,5% a 15%. Meu Então, Deus, é muita taxa, né? é, a 15%, tá? Então, ele ainda vai pagar aquilo ali, tá? Tranquilo? Há momentos em que esse tipo de Tranquilo. investimento rende mais de 30% ao ano, tá? Quem, por exemplo, começou a aplicar nesse tipo de investimento quando a taxa de juros estava lá 2% ao ano, 3% ao ano, esse cara ganhou dinheiro. Agora, a partir do momento que a taxa de juros começou a subir, ele começa a render negativo, tá? Então, vamos lá, vamos apagar Paulo, aqui. só me Oi. lembra uma coisinha. O NTNB e o NTNB principal, qual é que tem cupom O cupom é o NTNB. normal, né? Sim, né? Tá, beleza.
Vamos seguir, então. E aí nós temos aqui um outro fundo de renda fixa. Esse aqui é indicado para investidor conservador. Ele é um fundo de investimento conhecido como Simples, tá? Ele também é um fundo de renda fixa. Na tua prova, como é que ele vem? Fundo de investimento, renda fixa, simples. Tá, beleza. O que é um fundo de investimento, renda fixa simples? É um fundo que vai comprar 95% do seu patrimônio líquido só em título público federal. Então, esse cara, ele é um fundo extremamente conservador, tá? Então, ele deverá ser constituído como um fundo aberto, sendo expressamente vedadas a cobrança de taxa de performance, não tem taxa de performance para ele, tá? Realização dele de investimentos no exterior, ó, não tem vedados, ele não pode cobrar taxa de performance, ele não pode aplicar no exterior e não pode concentrar em crédito privado, ou seja, ele não vai aplicar em CDB, LCI, ele não aplica em LCA, ele não aplica em CRI, ele não vai aplicar em CRA, ele não vai aplicar em debêntures, tá? Paulo, tu já viu algum fundo desse? Eu nunca vi, tá? Eu acho que só é negociado em banco, tá? Esse fundo de investimento de renda fixa simples, eu tenho as minhas suspeitas que ele é aquele investe fácil que os bancos têm, que resgata automaticamente todo dia, faz o tipo um overnight, tá? Por quê? Porque o risco dele é muito baixo, tá? E ele remunera muito pouco. Então, ele mais foi criado para aqueles investidores que não gostam de risco e querem ganhar um pouquinho mais do que a poupança, tá? Então, essa foi a ideia, tá? Extremamente conservador, o risco baixíssimo. Como é que ele pode ser transformado? O renda fixa simples, né? Ele pode ser um fundo referenciado, tá? Um fundo referenciado, e ele pode ser um fundo de investimento de curto prazo ou até mesmo um fundo de investimento de renda fixa, tá? É referenciado, renda fixa é fundo de referenciado, né? O que acontece com esses três fundos? Se algum desses três fundos tiver mais de 95% do seu patrimônio líquido, tá? Com a proposta de aplicar em título público federal, automaticamente eles são considerados fundos simples, tá? Automaticamente. Então, o fundo de investimento de renda fixa, fundo de investimento de curto prazo e o fundo referenciado, tá? Detalhe, tá? Detalhe. Como é um fundo de renda fixa, vai ter come cotas, né? Se for de longo prazo, 15% em maio e novembro. Se for de curto prazo, 20% em maio e novembro. E ainda vai pagar aquela tabela de imposto de renda de 22,5 a 15. E se o investidor for muito abestalhado e resgatar antes de 30 dias, paga-se IOF, tá? Ainda paga IOF. Né? Qual é a desvantagem do investidor ter aquela porcaria de investe fácil na conta? É que ele paga só de IOF naquela operação, ele paga 96%, porque aplica todo dia e resgata todo dia. Então, todo dia ele está pagando 96% de IOF para o governo sem saber sobre a rentabilidade. Beleza? Beleza. E aí nós vamos para o próximo fundo de investimento. Não, isso aqui ainda é simples, tá? Ah, sim, uma pegadinha de prova. O fundo simples, por ele ser extremamente conservador, olha o que ele é legal. Ele não tem a necessidade de assinar o termo de adesão. Lembra que eu falei para você que existe um documento no fundo de investimento chamado termo de adesão, que também pode ser chamado de formulário de informações complementares, né? Lembro sim. Esse termo, ele é obrigatório o investidor assinar para dizer que ele entende do fundo de investimento e conhece os riscos, né? Só que tem um detalhe. No caso do fundo simples, ele é, né, deixado de lado, ele fica sem necessidade por causa do risco que é muito baixo. Então, não tem esse critério de assinatura, né? Não tem esse critério de assinatura, tá? Fundo de investimento de dívida externa, né? O que a gente conhece como FID, tá? O que esse fundo faz? Dívida externa. Esse fundo, ele vai comprar ativos, ele vai comprar título público federal aqui do Brasil, negociado lá no mercado internacional. A gente chama ele de GDR, Global Depository Receipt, tá? Então, o governo brasileiro, ele emite título público para o Brasil e emite título público para o mercado internacional, para pegar dinheiro. Quando ele emite para o mercado internacional,
Esses fundos de dívida externa, que são constituídos aqui dentro do Brasil, eles mandam o dinheiro para o mercado internacional e compram os títulos lá fora. Eles não precisam comprar só o título do Brasil, eles podem comprar título do Tesouro Americano, da Colômbia, do Tesouro Europeu, do Japão, da Argentina, da Venezuela, onde eles quiserem, tá? O que que esse fundo tem que ter? Ele tem que aplicar no mínimo 90%, 80%, desculpa, do patrimônio líquido dele, tá? Em títulos públicos, tá? Da União, negociados no mercado internacional, tá? E 20% ele pode comprar títulos privados, título de crédito privado, negociado no mercado internacional. Então, por exemplo, se tem um banco no mercado internacional que joga lá, por exemplo, um certificado de depósito bancário, que lá eles chamam de CCI, se eu não me engano, CDIs, desculpa, eles chamam de CDIs, certificado de depósito, tá? Eles chamam de CDIs. Se o cara joga um CD lá e ele quiser comprar, ele pode. Se uma empresa joga uma debênture e ele quiser comprar, ele pode, tá? Se um banco joga um securitizado no mercado internacional, ele pode comprar até 20% do patrimônio líquido. Como esse cara aqui vai negociar lá no mercado internacional, ele sofre risco da cotação da moeda estrangeira e como ele vai comprar títulos públicos lá fora, se ele estiver remunerando muito, ele está comprando títulos públicos com alto risco de crédito e provavelmente pode ser que não receba pagamento, tá? Qual é o principal risco desse fundo de investimento, né? Acabei de falar, risco de crédito. Mas que risco de crédito? O soberano. Então, olha só, o risco de crédito soberano, que é o risco do país dar calote, não pagar os seus títulos públicos, tá? É o maior risco que esse fundo de investimento tem. Ele pode fazer hedge, tá? Pode fazer alavancagem, pode fazer qualquer situação, mas ele sofre desse risco de crédito eminente dos países, tá? E tem uma outra coisinha sobre esse fundo de investimento. Ele pode ser destinado também apenas a investidor qualificado. De que forma? Quando ele for destinado apenas a investidor qualificado, olha o que vai acontecer com ele. Ele não vai mais aplicar no mínimo 80%, ele passa a aplicar 60% do PL em títulos da dívida pública negociados no mercado internacional. O que vai mudar para ele? Ele passa a aplicar agora 40%, tá, do patrimônio líquido em ativos privados negociados no mercado internacional. Então, olha lá a pegadinha. Se ele for aberto para qualquer tipo de investidor, ele compra 80% do patrimônio líquido e 20% em títulos privados, né? 80% em títulos públicos, 20% em títulos privados. Se ele for para investidor qualificado, além de cobrar a taxa de performance, ele vai cobrar 60% do patrimônio líquido dele em títulos públicos e 40% ele vai comprar em títulos privados. Ambos negociados no mercado internacional. Lembra que o maior risco é o de crédito e é o soberano. O risco de um país não honrar seus pagamentos. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Até aqui, de boa. Sim, como ele é um fundo de renda fixa, ele vai ter come cotas em maio, em novembro. Como ele é um fundo de longo prazo, sempre vai ser 15%. Se o investidor sacar, ainda vai pagar imposto de renda de 22,5% a 15%. Tá? E se sacar antes dos 30 dias, tem IOF. Tá? Então, olha só, a gente viu todos os fundos, tá, de renda fixa. A gente vai ver mais um fundo de renda fixa, que é o fundo de multimercado. Multimercado é renda fixa. Tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Quando a gente fala do multimercado, a primeira coisa que eu vou te dizer, ele é um fundo que pode ser mais arriscado. Por quê? Ele pode ter qualquer fator de concentração, ele não tem aquele fator de concentração obrigatório. A gente acabou de estudar, viu que um fundo tem que ter no mínimo prazo médio de 375 dias e no mínimo 60. O outro fundo tem que ter 95% do benchmark, o outro 80% em renda fixa, o outro 80% em renda fixa negociado no mercado internacional. O fundo de multimercado não tem isso. Ele pode aplicar em qualquer mercado. Então, o fundo de multimercado ele pode aplicar, por exemplo, em renda variável, ele pode aplicar em renda fixa e ele pode aplicar em derivativos. Então, ele pode pegar qualquer mercado. Renda fixa, renda variável e derivativos.
tá? Se ele quiser comprar cotas de outros fundos, ele também pode comprar cota de outros fundos de investimento, tá? Eu vou chamar a tua atenção apenas para esse cara aqui, renda variável, tá? Se na tua prova vir um fundo de investimento, né, que invista menos do que 67% do PL, tá? E ao mesmo tempo opera em dólar, ou seja, se vir um fundo na tua prova que ele compra menos de 67% do patrimônio líquido dele em ações e ele ainda compra dólar, esse fundo é um fundo de multimercado, tá? Fundo de multimercado, normalmente, ele aplica 40% do patrimônio em ações, 50%, 60% e o resto ele mexe em outros mercados, tá? Então, essa fica a dica. Então, ele não tem fator de concentração, ele pode utilizar os derivativos tanto para hedge quanto alavancagem, mas o foco dele é mais alavancagem, tá? Na tua prova da Ambima, o multimercado, ele já é um fundo agressivo, tá? Mas na vida real, no dia a dia, você vai ter multimercado conservador tão quanto um fundo DI, tá? Mas na prova da Ambima, o fundo de multimercado, por ele ter o critério da alavancagem, ele é um fundo extremamente agressivo, tá? Então ele vai procurar diversificar em vários ativos, tá? Para te dar a melhor rentabilidade. Então esse cara vai trabalhar muito forte aquele negócio que a gente estudou chamado correlação, tá? Aí vem a minha pergunta para saber se tu sabe do assunto. Que correlação ele vai utilizar para diversificar a carteira? A 1, a -1 ou a 0? Rapaz, não lembro disso não, de verdade. Nós estudamos. A correlação que ele vai utilizar, que se trata de diversificação de carteira, sempre vai ser aquela que é -1, tá? Sempre que é aquela igual a -1. E esse fundo ele pode investir até 20% do seu patrimônio líquido no mercado internacional. Então, ele ainda vai lá no mercado internacional investir. É muito sacana. Então, por exemplo, como é que ele pode investir lá no mercado internacional, já que ele compra renda fixa? Ele pode comprar, por exemplo, um título público lá no mercado internacional. Ele pode comprar um CD lá no mercado internacional, que é um certificado de depósito. E ele pode comprar um BDR. BDR. O que que era um BDR, hein? É um recibo de ações. O que que ele faz, hein? Tu te lembra? Não lembro não. O De verdade. BDR, o BDR permite com que um investidor no Brasil compre ações no mercado americano. Então, ele pode comprar BDRs, por exemplo, de Apple, Tesla, Google, Visa, né, Coca-Cola e por aí vai. Então, ele tem aí uma série, né, de coisas que ele pode atuar no mercado. Como ele é um fundo de renda fixa, come cotas, maio e novembro, sempre de longo prazo, 15%, e ele vai pagar o imposto de renda de 22,5% a 15% também, tá? E quando eu falo de derivativos, esse cara ele pode fazer opções, ele pode fazer termo, ele pode fazer futuro, ele pode fazer swap, ele pode fazer o que ele quiser, ele está liberado. Por isso que muita gente, quando está em momentos assim que o mercado está muito tumultuado, está tudo muito estranho, os investidores optam por fundos de multimercado pela questão da diversificação, tá? O nosso outro fundo que nós vamos estudar é o cambial. O fundo cambial, ele também é um fundo de renda fixa, apesar do fator dele, câmbio, ser variável, tá? Então, o fundo cambial é um fundo de renda fixa. Logo, tem como cotas maio e novembro, tá? De 15%, vai ter imposto de renda de 22,5% a 15% se o cara sacar antes IOF. Mas qual é a ideia do fundo de cambial? Ele vai investir 80% do patrimônio dele. Em quê? Ele vai investir em qualquer ativo que remunere o cupom cambial, ou seja, qualquer ativo, né, que remunera, né, dólar. Então, por exemplo, ele pode investir, por exemplo, num CDB que é dolarizado, que paga dólar. Ele pode colocar em um COI que tem dólar. Ele pode colocar num COI que tem dólar, certificado de operações estruturadas. Ele pode operar com derivativos, ele pode operar com contratos futuros de moeda, né? Pode operar com derivativos, tá? Vou botar aqui. Ele pode operar contrato futuro em dólar, tá? Pode operar contrato futuro, ele pode fazer opções
que também é um outro derivativo em dólar, isso também ele pode. A ideia dele é sempre procurar replicar a moeda americana. Só que tem um detalhe, qual é o cuidado que você tem que ter? O fundo cambial, ele não reflete a cotação da moeda, ele reflete os juros que é pago em relação a ela. Então, por exemplo, o dólar pode ter caído hoje e o fundo cambial ter dado positivo, tá? Porque os ativos dele, se por exemplo, se ele tiver num ativo de renda fixa que remunera dólar, ele ainda vai continuar recebendo juros dolarizados. Paulo? Oi, 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 oi. oi, fale, alô, Agora eu tô te ouvindo. Eu acho que caiu aqui. terra, Tô escutando. Pode, tá. pode repetir a última Então, frase? olha lá, o fundo cambial, ele necessariamente, ele não vai, tá? Ele não vai, tá? Replicar a moeda americana. De que forma? Ah, o dólar para hoje fechou positivo, então o fundo vai ser positivo? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque ele vai refletir os juros que é pago nesses cupons cambiais, tá? Os juros, não a cotação da moeda, tá? Muita gente erra em investir em fundo cambial porque pensa que o fundo cambial ele replica a moeda e não é a moeda, tá? Tranquilo? Tranquilinho. Beleza. Então vamos lá, tá? E o nosso próximo fundo é o fundo de ações, tá? Como é que ele funciona, o fundo de ações, né? Fundo de ações, já estou dizendo, fundo de longo prazo, extremamente arriscado, né? Mas olha uma característica dele, ele tem que investir no mínimo 67% do patrimônio líquido em ações. Ele pode investir mais? Pode. Paulo, se ele não investir mais de que 67% em ações, para onde vai o resto do dinheiro? Lembra que eu falei, tudo que faltar no fundo de investimento vira o quê? Título público federal. Então, ele pode investir até 33% em renda fixa. Quem? Título público federal. Então, não se estranhe na tua prova que apareça assim, o fundo de ações pode investir em renda fixa? Pode, até 33%, tá? Ele até 33%. Normalmente, os fundos de ações eles vão replicar um benchmark, eles são agressivos, ou vão tentar superar o Ibovespa ou o IBRX, tá? Detalhe, 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 tá? Fundos de ações pode ter vários days, né? Quanto tempo hoje demora para liquidar uma ação na B3, tá? D mais 2. 2 dias você liquida uma ação da B3, tá? Mas existem fundos de ações que podem demorar 30 dias para liquidar a tua operação, tá? Porque esses fundos podem ter contratos estruturados em derivativos ou opções e com isso leva tempo, tá? Principalmente contrato a termo, tá? Outra característica legal de ações, tudo que tem ações no meio, né? Tudo que for renda variável não tem o quê? Come cotas. Come cotas não existe no fundo de ações, tá? Assim como também o IOF não existe, ele é zerado, tá? Não tem IOF. E o fundo de ações, a alíquota de imposto de renda é sempre 15%, independente do prazo. Paulo, vou resgatar em um dia, tive lucro, 15%. Vou resgatar em 10 anos, tive lucro, 15%. Vou resgatar em 2 meses, tive lucro, 15%. Então, aqui tu não tem aquela tabelinha, né? Que tu vai chegar de 22,5 a 15. Aqui sempre vai ser 15% dentro desse período, tá? Então, esse é o mais legal. O que o fundo de ações pode comprar? Ele pode comprar ações que são listadas na Bolsa de Valores. Ele pode comprar BDR, são ações americanas. Ele pode trabalhar com derivativos, todos aqueles derivativos que nós estudamos, opções de ações, termo, futuro, swap também, tá? Isso aí tudo ele pode fazer, certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Beleza. Tá. Esse aqui é um fundo de ações também, fundo de ações de mercado de acesso. Ele tem a mesma característica do outro, a única coisa é que ele pode pegar 1/3 do seu patrimônio e investir em debêntures. Tá? Debênture é o quê? É renda fixa. O que é 1/3 do fundo? 33%. Então, ele vai investir 33% em debêntures e 67% ele investe em quê? Ações, tá? Então, essa é a única característica dele. É um fundo que compra debêntures que no futuro vão ser convertidas em ações, tá? Ou também debêntures permutáveis, que são aquelas que a empresa tem
que compõem ações de outras empresas, tá? Mas no futuro, tudo vira ações, tá? De boa, tá? Esses outros fundos eu vou deixar para explicar para ti outro dia. Por quê? Aqui tu vai ver crédito privado, tu vai ver fundo restrito exclusivo, FDIC, tá? Fundo imobiliário, e eu não quero confundir tua cabeça hoje, porque a gente ainda tem muita coisa, assim, não muita coisa para conversar, mas a gente tem muitos detalhes para olhar, né? Então, o que que eu vou Tem pedir? certeza que dá tempo, Paulo? Ah, eu já acabei praticamente isso. Tá, Eu só falta 30 slides. Só contigo eu já vi 107. Só falta 30. tá bom Amanhã a então. gente pode até ter aula amanhã. Amanhã de manhã só, tá? Pode ser, eu vou passar o fim de semana off porque eu tô lendo. Eu realmente estou lendo, pegando as apostilas e grifando os nomezinhos. Se a gente Tem coisa tiver assim que aula passou amanhã de manhã, batido. se a gente pegar amanhã de manhã das 9 a meio-dia, eu acabo contigo tudo, Uhum, entendeu? Só falta 30 slides. O que que eu vou pedir para te fazer? Vai, tu vai reprisar essa aula hoje, tá? Para ver as dúvidas e vai fazer exercício. Toda dúvida de exercício manda para mim, porque o que que tá acontece? bom. Fundo de investimento não é difícil. O que é chato do fundo são os detalhes, entendeu? Tem muito Uhum. detalhe, tá? O que me E confunde é porque, por exemplo, o mínimo tanto.